Nós falamos no domingo passado sobre esse tema tão abençoador chamado generosidade e no final passamos algumas tarefas. E eu gostaria de saber aqui quem fez pelo menos uma das tarefas. Umazinha, ó, parabéns aí para vocês, viu? Parabéns para você. Nós temos falado que o que muda a nossa vida não é aquilo que nós ouvimos, irmãos. O que muda a nossa vida é aquilo que nós praticamos. Não é só eu ouvir uma ministração e uma mensagem e falar assim, puxa vida, que mensagem poderosa. É eu colocar em prática aquilo que eu ouvi numa mensagem poderosa. É isso que muda a minha vida. Nesse período que nós estamos falando sobre generosidade, eu tenho lido muito e buscado aprender muito mais sobre isso para aplicar na minha vida. Hoje pela manhã, eu estava lendo um artigo sobre generosidade, que quando eu comecei a ler esse artigo, um artigo científico, não tem nada a ver com a Bíblia. É um artigo científico falando sobre generosidade. Os benefícios da generosidade para a vida de uma pessoa. Eu lembrei de uma história contada no livro Uma Vida Abençoada. Se você não leu o livro Uma Vida Abençoada, você precisa ler. O pastor Robert Morris conta a história de uma pessoa que ela parou no fast food, daquelas rosquinhas que é super famosa nos Estados Unidos. Como é que é o nome daquela rosquinha mesmo? Vocês adoram comer essas coisas, né? E ela parou, normalmente já vende já o combo, as rosquinhas com café. E a pessoa pagou o dela e falou para o caixa bem assim, ó, eu quero pagar o meu e quero pagar o do carro que está atrás também. E aí o segundo carro veio, parou e o caixa disse, a pessoa que estava na frente pagou o dela e pagou o seu. Aí o cara, então quero pagar o de trás também. E aí veio o outro de trás e pagou para o outro. E o caixa contou, foram 54 pessoas que elas pagaram para a pessoa que vinha de trás. Todo mundo aplicando um ato de generosidade. E quando eu li essa história, eu fiquei pensando, o que será que aconteceu com o número 55? A pessoa teve uma oportunidade de ser generosa, não foi, né? Porque a generosidade, ela traz muitos benefícios para a nossa vida, e por isso as pessoas que sabem, elas fazem, elas não perdem a oportunidade. Olha alguns benefícios que eu vi aqui que a generosidade traz em um artigo científico que eu li. A generosidade, ela diminui a pressão sanguínea. Olha só, que coisa. A generosidade reduz a ansiedade das pessoas, melhora os casamentos, prolonga a nossa vida e deixa as pessoas mais felizes. E eu acrescentei algo aqui, a generosidade também emagrece. Diga aleluia. Fala para o seu vizinho, vale a pena ser generoso, ó. Bora lá falar sobre isso, e eu quero ler junto com vocês o texto da Bíblia que está no Salmo de número 116. Salmo 116, versículo de número 12, é o texto que nós iremos ler. O texto diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Lembra no domingo passado que eu falei que a generosidade, você não pode demorar, você tem que fazer rápido. Davi falou, vou pagar os meus votos que eu fiz ao Senhor em um ato de generosidade agora. Coloque a mão no coração, feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós queremos consagrar esse momento a Ti, ao momento da Sua palavra, e nós honramos ao Senhor e a Sua palavra, e por isso pedimos, fala conosco, Pai, e usa a minha vida fazendo com que eu seja um canal, um instrumento em Tuas mãos, e que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus seja glorificado nesse lugar. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus.
O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Essa é uma pergunta feita por uma pessoa generosa. Davi escreveu o Salmo de número 116. E ele mostra aqui nesse Salmo uma combinação explosiva para a vida de qualquer pessoa. Ele mostra uma combinação feita por gratidão e generosidade. Abra assim a mão assim comigo, assim, ó, a esquerda, e diga gratidão, e a direita generosidade. Agora faz assim, ó. É isso. É uma explosão de coisas boas quando se une gratidão e generosidade. Quando nós temos um sentimento de gratidão, esse sentimento ativa a generosidade. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi aqui. Ele diz: eu sou tão grato a Deus pelos benefícios que Ele tem me feito, que eu preciso fazer alguma coisa em gratidão. Eu sou tão grato por tudo aquilo que Deus tem realizado na minha vida, que eu preciso ser generoso para com Deus. Alguma coisa eu preciso oferecer para Ele. Todas as pessoas generosas, elas são pessoas gratas. As pessoas que não conseguem aplicar a generosidade é porque está lhe faltando gratidão. E eu quero dizer algumas situações que nos impedem de ter gratidão no nosso coração, porque precisamos aprender sobre isso, gente. Isso influencia diretamente em todos os resultados que nós temos tido em nossa vida. Isso influencia em como nós estamos tendo resultados na nossa família. Isso influencia em como nós estamos tendo os resultados em nosso trabalho e nos outros ambientes onde nós convivemos. Precisamos avaliar o que está nos impedindo de ter no nosso coração a gratidão que vai nos levar a ter um coração generoso. Então, o que impede as pessoas de manifestarem gratidão? Vamos lá. Primeiro, muitos não são gratos porque eles têm um complexo de inferioridade. Esse complexo de inferioridade, ele se manifesta junto com um sentimento de vitimização. A pessoa não manifesta gratidão aos outros porque ela é tão vítima. Ela tem um complexo de inferioridade tão grande que ela se vê como uma pobre coitada. E as pessoas à sua volta são obrigadas a fazer algo para ajudar ela. Então, como que eu vou dizer obrigado para alguém se eu sou um pobre coitado, eu sou uma vítima? As pessoas precisam olhar tudo que eu estou passando e elas são obrigadas a me ajudar. Por isso eu não tenho que dizer obrigado para ninguém, porque eu sou uma vítima. Isso é um perigo, irmão, porque isso faz com que a gente entre em um ciclo que não é bom. Esse sentimento de vitimização, ele impede com que eu seja grato. E como ele impede que eu seja grato, eu não vou ser generoso com ninguém. E por eu não ser generoso com ninguém, qual é o resultado que uma pessoa ela tem na sua vida não sendo generosa com ninguém? Nenhum. Então olha só como é que o ciclo funciona. Eu sou uma vítima. Eu sou um pobre coitado. Como eu sou uma vítima e um pobre coitado, eu não digo obrigado para ninguém, eu não agradeço a ninguém por nada. E porque eu não sou grato a ninguém, eu não vou ser generoso. E porque eu não sou generoso, eu não tenho resultados. Aí eu volto para o ciclo. Se eu não tive resultados, eu sou mais vítima ainda. Eu sou mais pobre coitado ainda. Então eu não tenho como agradecer as pessoas, porque elas são obrigadas a me ajudar, e aí o ciclo vai, fica anos e anos e anos assim. Então precisamos decidir de que nós não somos vítima de nada, somos responsáveis pelos resultados que nós temos na nossa vida, irmãos.
Porque se eu não entender de que eu não sou uma vítima de nada, eu vou continuar manifestando ingratidão, transbordando ingratidão por onde eu for. E isso vai atrapalhar coisas boas. Eu ouvi uma história de 2 irmãos que foram criados pelos mesmos pais na mesma casa. 2 anos de diferença de idade. Um deles estava na Cracolândia. Tinha tido família, mas a família foi destruída, separou, perdeu o casamento, perdeu casa, perdeu o trabalho. Estava lá, na Cracolândia, miserável, uma vida miserável e arrebentada. Então as pessoas que fazem trabalho com esse tipo de pessoas, o grupo que faz um trabalho com esse tipo de pessoas foi lá e descobriu que esse que estava ali destruído, viciado em crack, tinha um irmão que era um empresário muito bem sucedido, rico, com uma família super abençoada. E decidiram aproximar os dois. Então pegou esse viciado e colocou ele diante do seu irmão rico e queriam entender o que aconteceu com eles dois. E perguntaram para esse viciado: por que você está aqui na Cracolândia dessa maneira? E ele disse: é porque quando eu era criança, meu pai bebia, meu pai usava drogas, meu pai batia na minha mãe, batia um monte de cobrador na porta da minha casa. A minha casa era um inferno, e tudo aquilo que eu via acontecer na minha casa foi o que fez eu tornar esse homem que eu sou hoje. Tudo que eu vi de errado meu pai fazer, isso influenciou para eu ser quem eu sou hoje. Aí foram perguntar para o outro irmão, 2 anos mais novo que ele: e você? Por que você se tornou uma pessoa próspera, rica, com uma família tão abençoada? E o irmão mais velho disse: é porque quando eu era pequeno, o meu pai, ele era viciado em drogas, ele era viciado em álcool, ele batia na minha mãe, ele devia todo mundo no bairro. E eu botei aqui na minha cabeça: quando eu crescer, eu vou ter uma vida diferente, uma família diferente, porque eu não vou ser igual ao meu pai. 2 pessoas criadas debaixo do mesmo teto. 2 pessoas criadas no mesmo ambiente. Uma tem uma vida miserável e outra tem uma vida próspera e feliz. Qual foi a diferença? Um se fez de vítima, o outro acreditou de que tinha uma graça de Deus sobre a sua vida, de que ele iria lutar, de que ele iria com coragem, ele ia vencer os desafios que aparecessem na sua frente e escreveu uma história diferente. Escute, nós não podemos ser uma vítima, nós precisamos ser corajosos e acreditar de que a graça de Deus nos alcançou, e nós vamos levantar a cabeça e enfrentar todos os desafios que aparecerem, porque iremos viver uma vida diferente da que os nossos antepassados viveram. Mas para eu viver uma vida diferente, eu não posso ficar pensando que eu sou uma vítima. Eu não posso. Segundo, muitos não são gratos, não manifestam gratidão porque eles se sentem autossuficientes. São pessoas que não são gratos aos outros porque são soberbos demais. Eles acham de que tudo que eles conseguiram e que eles conquistaram sozinhos e não precisam da ajuda de ninguém. Então como que eu vou dizer obrigado para alguma pessoa se eu não preciso de ninguém? Eu dou meu jeito e eu resolvo. Isso é um problema que nos impede de ser grato. Há um tempo atrás eu atendi uma pessoa que ela veio para mim e ela disse o seguinte: eu queria conversar com o senhor, que eu estou com depressão, eu estou com uma dor aqui, um vazio aqui dentro, e eu queria conversar com alguém. Falei, tá, eu sentei e conversei. E a primeira coisa que eu falei com ele foi: em algum momento você já conversou com alguém, já pediu ajuda a respeito desse problema? Ele falou assim: nunca pedi ajuda e nunca conversei com ninguém. É a primeira pessoa que eu estou conversando, porque eu aprendi de que tudo que eu quero conquistar na minha vida, eu conquisto sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém. Então eu disse: aí está seu problema.
A pessoa prepotente e soberba, ela acha que não precisa dos outros, e por isso ela não agradece a nenhuma pessoa que passa pela sua vida, e a gratidão, ela proporciona para nós um preenchimento interior. Pode ter pessoas que elas conquistaram tantas coisas do lado de fora, mas se forem soberbas e ingratas, elas têm um grande vazio do lado de dentro. A terceira coisa que nos impede de ser gratos é a comparação. Muitos não conseguem agradecer a Deus e agradecer as pessoas que passam na sua vida, porque elas ficam comparando o que os outros recebem e o que ela recebe. O tratamento que um recebe e o tratamento, e ela se compara, e ela não agradece pelo bom que ela recebeu, porque ela está se comparando com o que o outro recebeu. Isso normalmente acontece muito dentro de casa, principalmente quem tem muitos filhos. Os irmãos falam assim: por que para meu irmão é assim, para meu irmão é assim? Cada um ganha uma coisa diferente, cada um tem uma história diferente. Sim ou não, gente? Existe um histórico por trás de tudo. Eu preciso olhar a minha vida e aquilo que eu estou recebendo. E eu vou ser grato a Deus, eu vou ser grato aos meus pais por aquilo que eu estou recebendo. Não ficar olhando do outro, porque o outro assim eu vou agradecer, senão eu não vou ser grato. E o ciclo, ele se manifesta. Eu não sou grato, não sou generoso com os meus pais, e aí eu acabo tendo uma vida derrotada, me torno uma vítima, e isso é um perigo. Então nós não podemos nos comparar com ninguém, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja. Cada um tem a sua história, e cada um deve cuidar da sua própria vida, agradecendo a Deus pelo que Ele tem lhe dado. Porque se nós deixarmos a comparação entrar, a ingratidão ela vem junto. Há um tempo atrás eu ouvi a história de uma menina que ela queria muito passar para a faculdade federal. Então ela conversou com seu pai para que o seu pai fizesse o pagamento de um cursinho para ela. O pai apertou, ficou 2 anos pagando um cursinho para ela, caro, para ela estudar nesse cursinho e se preparar para a Universidade Federal. Estudou 2 anos, o pai pagando. E quando chegou no dia que ela foi fazer a prova, veio a nota, ela não passou para a faculdade. E ela deu a notícia para o pai conversou com a mãe e falou: minha filha, você não passou, mas nós não vamos deixar você sem estudar. O pai e a mãe vai fazer um aperto aqui nas contas, nós vamos diminuir algumas coisas aqui em casa, e nós vamos pagar uma faculdade particular para você, mas o pai vai fazer de tudo para você estudar. Então matriculou ela numa faculdade particular, e ela estudou o primeiro ano. E quando acabou esse primeiro ano, ela começou a reclamar para o seu pai, falar: pai, ir para a faculdade está muito difícil, porque eu tenho que pegar o ônibus muito cedo, lotado, às vezes eu vou de carona com algumas amigas, mas é difícil demais pegar carona, está complicado demais, pai. E o pai conversou com a mãe e falou bem assim: vamos dar um carro para ela de presente? A mãe falou: mas como é que a gente vai dar um carro para essa menina? A gente está apertado pagando a faculdade, está uma luta. Não, vamos dar um jeito, eu vou arrumar aqui, fazer hora extra no trabalho, vou arrumar algumas coisas para entrar mais dinheiro, mas vamos fazer de tudo para dar. Então, o pai decidiu, com as economias que ele fez, os ajustes nas finanças que ele fez, ele decidiu comprar um Gol bolinha, branco, com ar-condicionado. Quem conhece o Gol bolinha aí? Comprou um Gol bolinha, branco, com ar-condicionado. E ele enfeitou o carro todinho assim, ó, na garagem, botou um aço, botou bola e ficou esperando a sua filha chegar da faculdade. Quando a menina abriu o portão de casa e entrou, que viu o carro na garagem enfeitado, o semblante dela caiu e ela passou direto, foi lá para o seu quarto, e o pai, vendo a filha, falou, foi atrás, chegou no quarto e falou: filha, aquilo lá é o seu presente.
O pai e a mãe conseguiram comprar para você o carro, para você ir para a faculdade agora, não precisar mais pegar ônibus, filha. E a menina botou a mão na cintura e falou assim: poxa, pai, a minha amiga fulana de tal vai para a faculdade com um Corolla que o pai dela deu de presente. A outra vai com um outro carro assim, assim, assim do ano. A outra tem um outro carro muito, muito bom. Você vai dar para mim um Gol bolinha branco? Eu sei a indignação que você está sentindo aí. Você está sentindo a indignação por causa da ingratidão dessa filha. O pai se esforçando para dar para ela o melhor, e ela se tornou ingrata porque ela ficou comparando o que ela recebeu com o que os seus amigos recebiam. Esse mesmo sentimento que você teve aí, eu imagino Deus sentindo quando a gente é ingrato com Ele, porque a gente fica comparando aquilo que Ele deu para outros com aquilo que Ele está dando para nós. Nós não podemos ter comparação, cada um tem uma história diferente. Cada um tem um tempo diferente em Deus. Deus trata os seus filhos de uma maneira em que Ele sabe como vai ser no final. Nós não entendemos agora. O que não podemos ser é ingratos. Não podemos ser com as pessoas ingratos, porque nós não entendemos a história e o que está por trás. A ingratidão impede as pessoas de serem generosas, gente. E eu quero que você pense muito sobre isso. Outra coisa que impede as pessoas de serem generosas é quando elas têm uma memória fraca. É aquele famoso problema de amnésia, sabe? Por favor, dá uma incomodada no seu vizinho aí e fala bem assim: irmão, o problema de amnésia na sua cabeça me incomoda às vezes. Fala para ele. Qual é o problema da amnésia? Eu ter uma memória fraca, esquecer das coisas que um dia Deus fez por mim. Eu me esquecer da onde Deus me tirou um dia. Eu ter a memória fraca e me esquecer das pessoas que Deus colocou no meu caminho, que foram uma bênção para mim. Essa questão de memória fraca faz a gente ser ingrato, porque a gente só está olhando, sabe o que? Hoje. Então alguém fez por você uma vida inteira, aí hoje talvez a pessoa não possa fazer por você da maneira como você quer, então você se torna ingrato, porque você só está lembrando do hoje, você se esqueceu de quanto tempo que essa pessoa foi uma bênção ao seu lado. Problema de memória fraca. Nós precisamos lembrar sempre de onde Deus nos tirou e o que Ele fez em nossa vida, para termos gratidão no nosso coração, e essa gratidão ativar em nós a generosidade, irmãos. Uma coisa que eu faço muito é nesse mês de dezembro, fazer uma reflexão de muitas coisas que Deus fez na minha vida. Eu olho álbum de fotos, eu olho fotografias que eu tenho no meu arquivo, e eu lembro de coisas lá no início. Eu lembro da minha casinha lá, primeira casinha, como era o portão de ferro enferrujado, uma luta. Eu tive lembrando do meu primeiro salário como estagiário, era R$270. E a minha alegria de Deus ter me colocado numa empresa e ter me dado a oportunidade do meu primeiro emprego, R$270, eu lembro como se fosse hoje. Então eu vou lembrando de tanta coisa e falo: Deus foi tão bom, Deus tem sido tão bom. Nós precisamos ser gratos, irmãos, e não esquecer das coisas que um dia Ele fez por nós. Davi, ele era alguém grato, e ele estava sempre trazendo à memória o que Deus tinha feito por ele e o que as pessoas fizeram por ele. Olha o que diz aqui Davi em 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. 2 Samuel 9, 1. E disse Davi: ainda há alguém que ficasse da casa de Saul para que eu lhe faça
bem por amor de Jonatas. Jonatas, ele era filho de Saul e tinha sido um grande amigo de Davi, proporcionado muitos livramentos para Davi. Mas Jonatas morre numa batalha. E depois de muito tempo, eu imagino Davi como nós aqui, no final do ano, ele sentado no seu trono e ele fazendo uma reflexão, ele parando para pensar: quantas pessoas que foram uma bênção na minha vida? E ele quer ativar a memória, ele não quer ter memória fraca. E aí nesse momento de reflexão, ele pensa: será que existe alguém da casa de Saul que seja descendente de Jonatã para que eu faça o bem? Eu seja generoso e retribua em gratidão? É lembrar das pessoas que foram uma bênção em nossa vida. Eu ouvi a história de um missionário que ele tinha tido paralisia nas pernas e foi curado, esse missionário. E um dia os irmãos da igreja decidiram fazer uma visita para esse missionário, um culto na casa dele, uma célula. E quando chegaram lá, o missionário falou: vem cá que eu quero que vocês conheçam o meu quarto, vem cá. E aí foram lá os irmãos no quarto do missionário, e lá no quarto do missionário, aqui estava a cama desse lado, e aqui do lado da cama tinha tipo um negócio assim de segundo andar com a cadeira de rodas. A cadeira de rodas e uma fotografia. E os irmãos perguntaram meio assim: mas você já está curado, você já está andando há tanto tempo, para que essa cadeira de rodas está aqui no seu quarto? E o missionário disse: ela está ali para que eu nunca me esqueça de onde foi que Deus me tirou. Então perguntaram: e aquela foto que está ali? O que é essa foto? E ele fala: essa foto é a foto eu junto com o meu pastor, para que eu nunca me esqueça quem esteve do meu lado no tempo que eu mais precisei na minha vida. Memória. Lembrar das pessoas que foram uma bênção. Se eu quero ser uma pessoa grata, pastor, o que eu preciso fazer? Porque é bem possível que você está pensando aqui, igual eu sempre estive pensando: eu preciso ser grato. Eu preciso juntar essas duas coisas, gratidão e generosidade. Eu preciso viver isso, isso é bom para mim. Então como que nós fazemos para ter esse coração grato? Eu vou dizer aqui 4 coisas que é preciso fazer. Se você quer ter esse coração grato, a primeira coisa a fazer é decidir parar de murmurar. Vamos dizer junto? Eu vou falar aqui 1, 2, 3 e já, e você vai dizer: eu decido parar de murmurar, ok? Então vamos lá, 1, 2, 3 e já. Eu decido. É uma decisão. Eu preciso decidir parar de murmurar, porque a murmuração, ela atrai a ingratidão. A decisão de parar de murmurar é algo que é forte. Não é eu vou tentar. Uma vez eu conversei com uma pessoa sobre isso, que ela murmurava, reclamava de tudo que acontecia na sua casa. Tudo na sua casa não estava bom. Está tudo ruim, família ruim, trabalho ruim. Parava para conversar e tudo ruim. E ela vinha sempre pedir ajuda. E ela vinha para poder pedir ajuda e ela reclamava, e reclamava, e reclamava. Você conhece alguém assim? Diga: ai, ai, ai. Nada estava bom. Eu falei assim: ó, seu problema, sabe qual é? É que você murmura de tudo. Então vamos fazer o seguinte: eu quero que você faça um trato comigo, você vai parar de murmurar. Aí a pessoa falou assim: pastor, eu prometo que eu vou tentar. Aí eu falei assim: não. Quem tenta nunca consegue. Você não tem que tentar, você tem que decidir. Você está entendendo? Fala para o seu vizinho: você vai decidir. Não é tentar. Eu vou decidir que eu vou parar de murmurar. A murmuração faz eu enxergar somente aquilo que eu não recebi, e não aquilo que eu tenho recebido. A murmuração faz só eu reclamar das coisas e não agradecer pelas coisas. A
murmuração faz só eu ver o defeito dos outros e não a qualidade dos outros. Todo mundo tem qualidades que nós precisamos valorizar e agradecê-las por isso. Mas a murmuração faz só eu meter o pau. E como que eu vou ser generoso com alguém e grato se eu murmuro de todo mundo? Tudo que eu vejo de negativo eu vou lá e detono. E eu não sei se você sabe, mas todos nós temos algumas coisas muito negativas na nossa vida. Você sabia disso? Diga ai, ai, ai. Para eu ter um coração grato, eu preciso decidir que eu vou parar de murmurar. Segundo, para eu ter um coração grato, eu preciso decidir que eu serei humilde. É uma decisão, irmão. Quando eu decido ser humilde, eu protejo o meu coração da arrogância e da soberba. E essa decisão de ser humilde, eu sempre estou indo por baixo nas situações. Para eu ter gratidão, eu preciso estar sempre com um coração de aprendiz e nunca com um coração arrogante, como alguém que sabe tudo. Eu vou para muitas igrejas treinar pastores, líderes, ministrar, e eu vou para igrejas que elas são muito grandes, eu vou em igrejas que são médias, eu vou em igrejas pequenas e eu vou em igrejas também muito pequenas. E eu tenho uma coisa aqui na minha cabeça: todo lugar que eu vou chegar, seja uma igreja muito grande ou uma igreja pequena, eu preciso chegar por baixo, porque todo mundo tem alguma coisa que pode me ensinar. Todo mundo tem alguma coisa que pode passar, que vai ser uma bênção de Deus para a minha vida, você entende? E o segredo disso é o que? Eu ser humilde. Aí quando eu sou humilde, eu vou até dizer obrigado para pessoas que nem têm aparentemente o que me oferecer. E eu dizendo obrigado, sou generoso com essas pessoas. Falo, nossa, essa pessoa me abençoa tanto. Há umas 3 semanas atrás eu estava dando um treinamento numa igreja. E aí o pastor veio para mim, e sentado, e ele começou a abrir o coração dele, contou um monte de problema que ele estava passando na vida dele pessoal, um monte de problema na família e todas as lutas internas. Ele abriu, ele rasgou o coração. Na hora que ele rasgou o coração, eu poderia ir lá em cima e falar bem assim: pastor, você faz isso, você faz aquilo, e você faz. Eu poderia estar por cima. E Deus falou no meu coração: vai lá embaixo, para fazer ele se sentir importante. Então na hora que ele acabou de falar aquilo tudo, eu segurei nas mãos dele assim, olhando nos olhos dele, falei assim: pastor, muito obrigado por compartilhar isso, porque você compartilhando a sua história, você não imagina como que você está me abençoando e me edificando. Eu estou aprendendo tanto com o Senhor. Obrigado por abrir o seu coração, porque você está me fortalecendo para eu vencer desafios que eu estou passando na minha vida também. E ele... Eu pude dizer para ele muito obrigado. Isso, irmão, nos protege de um coração ingrato. Ser humilde. Se eu quero proteger o meu coração da ingratidão, eu preciso exercitar a gratidão todos os dias. A gratidão, ela é como se fosse um músculo. Se você não exercitar, ele atrofia, ele vai diminuindo e você vai perdendo. Você sabia que os músculos do seu corpo você precisa exercitar para você manter ele do jeito que está, à medida que os anos vai passando, ou você fazer ele crescer? Se você não exercitar, ele vai diminuindo, diminuindo e diminuindo. A gratidão é a mesma coisa. Se você não exercitar a gratidão, ela vai diminuindo com o passar dos dias. E daqui a pouquinho você se tornou uma pessoa infeliz, vazia, fria. Por quê? Porque não foi exercitando a gratidão todos os dias. É preciso exercitá-la para que ela possa crescer e não diminuir. E como que eu faço para exercitar a gratidão todos os dias? Eu tiro o meu tempo com o Senhor bem cedo.
E algumas coisas eu faço ali no meu tempo com Deus. Uma delas é ouvir uma canção em que essa canção ela me toca aqui, ela mexe comigo aqui dentro. Aí eu paro para fazer uma leitura bíblica. E eu, quando começo a abrir a boca para orar, eu começo a agradecer a Deus por situações que aconteceram no dia anterior. Então eu começo a minha oração dizendo: Deus, obrigado porque eu atendi essas pessoas assim. Aí eu falo o nome das pessoas e o Senhor me deu sabedoria para aconselhá-las. Aí eu agradeço a Deus pelos problemas que eu consegui resolver, pelo tempo que eu tive com a minha família. Às vezes eu tive uma conversa especial com a minha esposa, uma conversa especial com um dos meus filhos. Eu falo: Deus, obrigado pela conversa que eu tive com os meus filhos. Eu agradeço a Deus por coisas que envolveu, eu falo o nome de pessoas. Então, eu na minha oração, nesse momento de gratidão, de exercitar a gratidão, eu falo o nome, obrigado por essa pessoa, por essa, e à medida que eu vou falando o nome das pessoas, isso reforça aqui, no meu cérebro, de que quando eu estiver perto dessas pessoas, eu preciso ser grato a elas, porque eu exercitei, eu falei o nome delas, orando a Deus, agradecendo pela vida delas. Agradeça a Deus no seu momento de oração, porque isso é um exercício. Eu no final de ano eu escrevo 200 motivos em um caderno que eu tenho para agradecer a Deus, é um exercício. Agradeça a Deus pelas coisas boas e pelas coisas que não foram muito boas também, é um exercício. Alguns estão terminando o ano, e você está terminando o ano 2022 de uma maneira que você não gostaria de terminar. Você não conseguiu ter algumas conquistas que você planejou. Talvez foi um ano difícil para você. Você está terminando o ano enfrentando alguns problemas que você não imaginava que iria enfrentar, mas você está enfrentando. Escute. Agradeça a Deus mesmo por isso, porque a Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode não estar entendendo nada, mas isso faz parte de um plano de Deus para algo poderoso que vai acontecer nos próximos meses. Agradeça a Deus, isso faz parte do plano de Deus para você. Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito e não pensamentos de mal. Se José não estivesse no cárcere, jamais ele teria chegado ao palácio. Você pode estar em um cárcere hoje. Esse é o caminho que Deus traçou para você chegar no palácio. Agradeça a Deus mesmo que você não esteja entendendo nada. A gente precisa agradecer a Deus, até quando as coisas dão tudo errado. É igual alguém que está indo para o trabalho, para uma reunião importante, e ele sai atrasado de casa, todo arrumado para a sua reunião, e quando chega no meio do caminho, o pneu do seu carro fura. Era uma reunião importante. Então o pneu do seu carro fura, ele tem que descer do carro, trocar o pneu e se suja todo, e ele fica estressado, e ele fala: droga, puxa, o que vai acontecer? Uma reunião importante. Então ele coloca o pneu no carro e todo sujo, e ele vai resmungando, e quando ele chega alguns quilômetros na frente, em um cruzamento que ele normalmente passa, ele vê a ambulância, polícia para tudo quanto é lugar, e um monte de carro virado, e quando ele se depara com aquilo, Deus fala: eu furei o seu pneu, para você não estar com a sua vida arriscada nesse acidente. Agradeça a Deus, mesmo que o seu pneu tenha furado, agradeça a Deus. Alguma coisa na sua vida travou. Pastor, por que travou esse ano? É porque Deus está livrando você de um grande acidente que poderia acontecer ali na frente. Agradeça a Deus. O quarto ensinamento:
se eu quero ter um coração grato, eu preciso retribuir aquilo que eu tenho recebido do Senhor com atos de generosidade. Para ter um coração grato, eu preciso retribuir. Eu recebo alguma coisa, então eu vou dar. Eu recebi coisas boas, eu vou retribuir esse ano. Avalie o que você precisa retribuir pelo que o Senhor fez na sua vida. Davi diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Eu sou devedor a Deus. Eu preciso fazer algo pelo Senhor. Eu vou retribuir a Deus a bondade dEle comigo. Uma frase que eu tenho sempre falado, para a gente gravar na nossa cabeça, que eu gravei para eu não me frustrar com pessoas. Você lembra qual é a frase? Ninguém. Então bota assim a mãozinha na cabeça, você lembrar e fala: ninguém me deve nada. Mas olha só, uma outra coisa que a gente precisa gravar: ninguém me deve nada, mas eu sou devedor. Por que eu sou devedor? Porque Deus me amou e entregou a vida do seu Filho Jesus por mim. Ele me resgatou de um lamaçal do pecado. Ele me deu uma família. Ele colocou pessoas-chave na minha vida em momentos importantes. Então sabe por que eu preciso retribuir as pessoas? Porque eu sou devedor. Ninguém me deve nada, mas eu devo muito. Por isso que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Eu sou devedor. Eu preciso dizer que eu sou devedor. Por favor, fique de pé.